Quando o Filho do Homem vier, porventura, achará ele fé na terra? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Hoje vamos tratar de um assunto sobre a teoria da evolução dos seres vivos. E dentre os 52 fatos que eu descobri, eu vou mostrar pelo menos 4 fatos científicos que provam que a teoria da evolução é uma farsa. Existe a falácia de que os seres vivos teriam sido evoluídos e não criados. E resolvemos então tirar essa história a limpo, pesquisando na própria ciência e mostrando através de fatos científicos comprovados que é impossível que tenha havido evolução dos seres vivos. E o que aconteceu realmente foi a criação e não evolução. Na teoria de Charles Darwin, ele ensina que através das mutações, através da seleção natural, através de adaptações de seres vivos em ambientes diferentes, das seleção natural, através do fato chamado especiações, que no caso são 4, ele afirma que através desses processos os animais teriam se diferenciado uns dos outros e assim criando as novas espécies. Eu queria abordar 4 leis da ciência que contradizem essas afirmações de Charles Darwin no seu livro da teoria da evolução dos seres vivos. Um dos primeiros fatos que eu quero mostrar é de que o macaco e o homem não vieram de um mesmo ancestral, como ensina nos livros de biologia. Porque nos livros de biologia tem um desenho, né, ilustrando a evolução dos seres vivos. E o desenho começa com um macaco, depois outro macaco um pouco maior, depois outro um pouquinho maior, e depois um homem quase igual ao outro, o homem mesmo, e por final o homem moderno. Só que essa montagem, ela sugere que o macaco, após milhões de anos, através desses processos que eu te falei, da seleção natural e das especiações, ele teria evoluído para a espécie humana. Só que, cientificamente, isto é impossível. Primeiro, existe uma lei, existe um ensino confirmado pela ciência, que é o ensino da hibridação dos seres vivos, que não só a ciência, como os próprios fazendeiros que criam animais podem verificar que é uma verdade. Por exemplo, a hibridação dos seres vivos acontece quando se cruza um pai de uma espécie com uma mãe de outra espécie de animal. Por exemplo, se você cruzar o cavalo que é o pai, um ancestral, com a jumenta, desse processo de cruzamento vai nascer um animal chamado burro ou mula, que já seria uma nova espécie intermediária entre o cavalo e a jumenta. Então, hibridação é isso. A hibridação dos seres vivos é um fato científico que comprova que o mesmo ancestral do chimpanzé não foi o mesmo ancestral do homem.
justamente por este fato de que, se um ancestral gerar outro ser vivo diferente, aquele ser vivo vai nascer infértil. E nem o homem é infértil e nem o chimpanzé é infértil. O ensino de que o homem e o macaco teriam vindo de um mesmo ancestral e, portanto, seriam de uma mesma linhagem, ou seriam parentes, que até gente que nos chama, fala que nós e os macacos somos primatas. Então, esse ensino, consequentemente, ele vai trazer consequências drásticas para a sociedade, como, por exemplo, nas escolas se ensina isso e os alunos aprendem lá que o macaco e o homem são parentes devido à sua ancestralidade. E aí, o que é que vai acontecer? Uma pessoa chamar outra de macaco e depois ir presa por causa disso. O que é que vemos com isso? É uma espécie de contradição. Porque ao mesmo tempo que o Ministério da Cultura apoia o ensino de que o homem e o macaco são de uma mesma ancestralidade, né? E por isso são parentes, ao mesmo tempo o Ministério da Justiça manda prender quem chamar uma pessoa de macaco por ser negro ou por ser pejorativamente, né? Então, se o Ministério da Justiça acha que é crime chamar alguém de macaco, então é contradição grosseira e grande deixar ensinar nos colégios e nos livros de biologia que o homem e o macaco são parentes. Nem pode ser confirmado pela ciência e nem pode ser apoiado pelo Ministério da Justiça. Você pode chamar as pessoas de vários bichos, pode chamar de cobra, galinha, anta, burro, mas se você se chamar de alguém desse nome, não vai preso por isso e não é crime de injúria racial. Mas se chamar de macaco, é crime de injúria racial. Então o Ministério da Justiça parece não estar de acordo com o Ministério da Educação. Por quê? Porque penaliza quem comparar um ser humano com o chimpanzé. Esse foi um dos primeiros fatos que eu estou mostrando para dizer que a teoria da evolução está enganando o povo vergonhosamente. Parece haver duas opções para as pessoas escolherem. Como lá no Jardim do Éden, havia a proibição de Deus para Eva não comer o fruto, mas havia também a opção do diabo dizendo para ela que pudesse comer, que não fazia mal nenhum. Quer dizer, Deus ensina uma coisa, o diabo ensina outra. Da mesma forma, hoje, Deus está ensinando na sua palavra que o homem foi criado por Deus, enquanto que, através do engano dos homens que se dizem cientistas, estão desfazendo o que Deus falou, dizendo não foi Deus que criou não, evoluiu por si mesmo, evoluiu espontaneamente. Tem gente que fala que a ciência e a Bíblia estão em guerra, quer dizer, dizem que a ciência é contra a Bíblia e a Bíblia é contra a ciência, mas não é isto. Porque não é a ciência que está falando, não é a ciência que está contradizendo a Bíblia. E não é a ciência que diz que o homem veio da evolução. O que fala isso são pessoas, cientistas, que criaram essa ideologia errada para lucrar com algum benefício comercial e inventaram isso para poder enganar o povo. Sabendo que essa mesma teoria que Charles Darwin escreveu no seu livro da evolução dos seres vivos, essa mesma mentalidade já foi
antigamente descartada por outros cientistas, citando como, por exemplo, a teoria de Lamarck, né? Que tinha as mesmas características dessa teoria de Charles Darwin, só que era de forma diferente. Charles Darwin mudou a maneira de dizer, mas os princípios são os mesmos. Porque Lamarck ensinava que o princípio do uso e desuso modificava os membros dos corpos dos seres vivos e aquelas características passariam para as gerações futuras. Da mesma forma, Charles Darwin também ensinou que através das especiações, através da seleção natural, através das adaptações dos seres vivos, uma característica adquirida por um ser vivo passa para o outro ser vivo, quando na verdade o que passa não é a característica genética, mas sim as características propriamente externas. Ele descobriu, durante 5 anos viajando pelo mundo, que os animais podem se modificar quando são colocados em ambientes diferentes, e realmente pode. Só que o que modifica não é a sua genética interna, mas sim a sua forma física externa. Então ele aproveitou esse fato para inventar que as espécies se modificaram durante o tempo. Mas na verdade, se você pegar um animal de uma espécie e mudar ele de um ambiente para outro ambiente, durante algumas gerações, ele se modifica na sua forma. Se você vê um casulo de uma borboleta, enquanto ela está sendo gerada ali dentro do casulo, se o casulo estiver próximo a uma cor vermelha, a tendência é que aquela borboleta vai nascer vermelha. Se o ambiente for de cor azul, a tendência é que aquela borboleta vai nascer de uma cor azulada. É um fato científico que até comprova a Bíblia. Porque na Bíblia tem um fato descrito lá em que Jacó, para poder ficar com os animais malhados, as ovelhas malhadas, ele colocou varas no local aonde que as ovelhas iam dar cria, e as ovelhas ficavam olhando para aquelas varas e realmente os animais nasciam listrados, enquanto que os animais que não estavam diante das varas nasciam normais. E assim Jacó conseguiu ganhar muito mais animais, para mostrar que esse fato de que animais criados em ambientes diferentes pode se modificar. Essa modificação só é na parte externa, no seu aspecto de cor e forma. Mas geneticamente, essa modificação não é repassada para os filhos. Por exemplo, existe no mundo diversas categorias da espécie humana, que nós poderíamos chamar de raça, mas hoje não se chama raça, mas sim etnias. Por exemplo, do Japão, as pessoas lá são diferentes das pessoas nascidas e criadas, como por exemplo nas Américas, né, nos Estados Unidos, ou mesmo lá em Israel, ou mesmo aqui no Brasil. Os negros, por ser lá da África, geralmente são de pessoas com a genética da cor preta. Agora, o fato deles serem pretos e o fato do japonês ter os olhos pequenos e os japoneses serem baixinhos, eles foram realmente modificados pelas especiações. Só que isso não modificou a sua espécie. Eles continuam sendo humanos da mesma forma que os outros seres. Então, estamos mostrando aqui que essa teoria de Charles Darwin, ensinada hoje, explicando a evolução, ela já foi descartada antigamente pelos cientistas Louis Pasteur e outros cientistas lá, que mostraram que tanto a teoria de Lamarck quanto a teoria da geração espontânea estavam erradas e não era verdade. E aí o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que a teoria da geração espontânea, ela foi descartada, só que as mesmas características que Charles Darwin está ensinando hoje na teoria da evolução são as mesmas da geração espontânea, porém de forma diferente. Ele demonstra de forma diferente. Na teoria da geração espontânea se ensinava que os animais, como por exemplo aquelas moscas, eram geradas a partir
de carnes podres. Ensinava que os ratos eram gerados a partir de monturos e de coisas podres que havia e se transformava em bichinhos e ia evoluindo. Hoje já se sabe, pelo próprio advento do mosquito da dengue, que se a mosca fêmea não for fertilizada pelo mosquito macho, o mosquito da dengue não nasce. Para o mosquito da dengue nascer, o ovo da mosca fêmea tem que estar fecundado pelo macho, o que antigamente era ensinado erradamente. Antigamente se ensinava que a mosca que era gerada dentro da goiaba, eles diziam que era por causa da goiaba podre, e a goiaba podre gerou espontaneamente o bichinho que dava origem à mosca que bota o bichinho na goiaba. Mas hoje a ciência já descobriu e sabe que é a mosca fecundada pelo macho que coloca o ovo na goiaba, e a goiaba então alimenta aquele bichinho durante algum tempo e ele cresce lá dentro e se transforma numa mosca. Isso confirma a Bíblia e a ciência pode comprovar, porque a Bíblia também ensina assim, que Deus criou o macho e a fêmea. Macho e fêmea os criou. Então a ciência está comprovando na Bíblia quanto a isso, porque se o macho não fecundar a fêmea, o ovo não gera filhos. Então, através desses fatos científicos, estamos mostrando e provando que a teoria da evolução não é verdade e está enganando o povo. A teoria de Próspero, que fala sobre a lei das proporções contínuas, leis das proporções continuadas. Essa lei também ela prova que a teoria da evolução não é verdade. Como falamos, o símbolo da evolução dos seres vivos são aqueles seres em sequência, um macaco pequeno, outro macaco maior, depois um hominídeo maior e depois o homem. Essa lei de Proust, que fala sobre a lei da proporção contínua, Proust descobriu e foi comprovado pela comunidade científica que, segundo essa lei de Proust, quando um elemento de uma substância se transforma, se modifica para outro, ou evolui de uma forma para outra, todos aqueles outros elementos, componentes, também vão se modificar ou evoluir na mesma proporção que o outro. Então, se um evoluir de tamanho ou de quantidade, os outros todos vão evoluir na mesma proporção. Queremos dizer o seguinte, que se fosse evoluído, como mostra lá no símbolo da evolução dos macacos evoluindo, a mente criativa teria evoluído na mesma proporção dos macacos, na mesma proporção do corpo. Porque se o corpo evoluiu, a mente criativa que existe no homem também teria sido evoluída na mesma proporção. Então, a prova de que não existiu evolução e a prova de que o macaco não evoluiu para outro macaco e o outro macaco até chegar o homem, a prova é essa lei das proporções contínuas. Porque o macaco, segundo a ciência, ele tem 98% do DNA semelhante ao DNA do homem. O que significa? Significa que o corpo dele teria evoluído 98% até chegar 98% parecido com o homem. Só que a mente criativa que existe no homem, segundo essa lei de Proust, teria que ter evoluído também proporcionalmente junto com o corpo, junto com os membros, para uma semelhança igual à mente do homem, o que não evoluiu. Então, a falta de evolução da mente do macaco é prova de que não houve evolução. Quem assistiu aquele filme Planeta dos Macacos vai ver isso. E parece que aquele filme Planeta dos Macacos, intencionalmente, ou aliás, mesmo sem querer querendo, aquele filme esculachou com a teoria da evolução. Porque, segundo aquele filme, a mente criativa do chimpanzé teria que ser semelhante à do homem. Já que o corpo evoluiu, a mente também teria que ter evoluído na mesma proporção. Porque no Planeta dos Macacos, o filme mostra os macacos
agindo como se fossem seres humanos. No entanto, hoje os chimpanzés de hoje, os macacos de hoje, eles não têm nem 2% da mente criativa do homem. Ele não sabe fazer um palito de fósforo, ele não sabe fazer um pegador de roupa, ele não sabe nem mesmo plantar sua lavoura de banana, que ele tanto gosta. Ele não tem mente criativa capaz de criar e capaz de saber que ele precisa comer e que ele precisa cultivar a sua cultura de bananeiras, que ele tanto precisa para comer. Então, se a mente criativa não evoluiu na mesma proporção do corpo, então é porque não houve evolução. O macaco já foi criado daquele jeito, de acordo com a sua espécie. Então, a hibridação dos seres vivos, a lei científica das proporções contínuas, isso aí é prova científica de que o homem e o macaco não vieram de um mesmo ancestral em comum, como ensina erradamente os cientistas. Quero dizer com isso que a ciência está provando que aqueles cientistas que defendem a evolução dos seres vivos estão mentindo e estão enganando o povo. Por quê? Porque o próprio Jesus falou que no final dos tempos iriam surgir muitos enganadores. E eu tenho para mim que essa teoria da evolução, ela é um instrumento eficiente, um dos mais eficientes que o anticristo está usando para destruir a fé das pessoas na Bíblia. Existem muitos outros elementos, muitas outras situações que o diabo está usando para destruir a fé das pessoas em Deus, a fé verdadeira. No próprio meio religioso, existem elementos que estão destruindo a fé das pessoas. São mais de 10 chifres do dragão, que no caso é o diabo, são mais de 10 chifres que são instrumentos do diabo para fazer guerra contra os ensinos da palavra de Deus, que é a verdade. Mas como eu falei que ia mostrar quatro elementos científicos, fatos científicos comprovadamente, tem mais outro que é a idade do DNA. Sempre que vai haver uma festa mundana, ou sempre que vai haver um evento assim do mundo, como carnaval, show de rock, essas paradas do LGBT, esses forró de São João, essas festas mundanas, tipo que tem que gastar bebidas, produtos que Deus proíbe, sempre vai aparecer na mídia aí uma notícia de que um cientista lá descobriu um fóssil de um hominídeo ou de um ancestral humano com mais de 6 milhões de anos. E ainda fala que foi encontrado o DNA e que aquele fóssil era de um ser humano. Mas vamos prestar atenção e vamos ver o que a ciência fala a respeito do DNA. Vamos prestar atenção o que a ciência fala sobre fossilização. O que é um fóssil? Como ocorre a fossilização de um ser vivo? Segundo a ciência, a fossilização acontece quando aquele corpo, depois de enterrado subitamente, depois que ele é soterrado, depois de milhares de anos, digamos assim, 500 anos acima, aquele fóssil, aquele osso, aquele corpo apodrece e no lugar daquele corpo cria-se uma camada de minerais com a forma daquele corpo. Como, por exemplo, o crânio humano ou um crânio de qualquer ser vivo. Depois de milhares de anos, aquele osso que era o osso orgânico, a forma original orgânica, ele vai perder todo aquele material orgânico e vai ser substituído por minerais que vai conservar a forma daquele fóssil. Então isso dá-se o nome de fossilização. Um fóssil não é exatamente o osso orgânico do animal que morreu. Um fóssil são elementos de minerais que substituiu o orgânico. E isso ocorre depois de 500 anos. Quando um cientista pega um fóssil com mais de 1000 anos e vai mostrar que ele achou aquilo, ele está mostrando ali, não é o osso original orgânico do animal, mas sim minerais que substituíram o osso daquele animal. E o que é que nós aprendemos com isso? Aonde é que isso aí contradiz a teoria da evolução? Contradiz pelo seguinte, porque nas notícias eles dizem que encontrou o DNA daquele animal. Agora, o DNA é um material
orgânico, que depois que ele fossiliza, o material orgânico se transforma em matéria inorgânica, que são os minerais. Então, se o material orgânico acabou, se o material orgânico já foi substituído por minerais, então aquele fóssil, depois de 1000 anos, não tem mais DNA. Então, é mentira, é errado dizer que encontrou DNA em fóssil com mais de 1000 anos que aquele animal morreu. Foi soterrado e depois se fossilizou. Porque a ciência ensina que depois de 521 anos, o DNA acaba. Não existe mais DNA em osso depois de 500 anos ou 600 anos. A meia-vida, a ciência ensina que a meia-vida do DNA só dura 520 e poucos anos. Não chega a 1000 anos. Então, veja como vocês estão sendo enganados pela teoria da evolução. Toda vez que vai haver uma festa pagã, eles colocam na internet uma notícia de que um cientista encontrou um fóssil de um animal que viveu há milhões de anos. Sendo que, segundo a Bíblia, a criação dos seres vivos na Terra é de 6.000 anos para cá. Quando Deus criou os seres vivos, depois que ele criou, não tem mais do que 6.000 anos, tem 6.000 e poucos anos. Quando aparece a notícia que tem 10 milhões de anos, é mentira. Outro dia desse, eu vi uma notícia num site falando de uma estátua de pedra. Não é pedra sabão, não é pedra mole, não. É pedra dura mesmo. Mostrando que aquela estátua, assim, mais ou menos 30 centímetros, tinha 20.000 anos que foi fabricada. E aí eu comecei a me interrogar. Como é que pode haver estátua entalhada em pedra há 20.000 anos atrás? Se a Bíblia fala que o homem foi criado de 6.000 anos para cá. Aí eu fui pesquisar na história a respeito da possível ferramenta que teria entalhado aquela estátua de pedra. E aí eu me lembrei que a história antiga, a história universal, fala que o ferro, o aço que faz a ferramenta, que entalha as pedras, o aço não tem 4.000 anos que foi inventado. Porque o ferro, por exemplo, ele só foi fabricado há cerca de 4.000 anos atrás. Antes de 4.000 anos atrás não havia ferramentas de aço nem de ferro. Aí eu fico pensando, como é então que aquelas pessoas entalharam numa pedra uma estátua com a ferramenta de pau ou com a ferramenta de osso? Como é que eles iam entalhar se a pedra é mais dura do que o pau e o pau não cavaca a pedra? Para vocês verem como vocês estão sendo enganados. Porque se os outros ramos da ciência não comprovam os ensinos da biologia, é porque é mentira. É como você levar 3 testemunhas para testemunhar lá no juiz e depois, sobre o mesmo fato, uma testemunha fala uma coisa, outra fala outra, outra fala outra. Então, se a arqueologia fala uma coisa, mas a história fala outra coisa diferente, é porque não é verdade. Segundo a própria arqueologia, nunca foi encontrado nenhum monumento, nenhuma cidade, nenhuma coisa assim que foi construída há mais de 5.000 anos atrás. Só existe cidade, só existe construções no mínimo de 5.000 anos para cá. Porque sem o ferro para serrar a madeira, sem o ferro para cavacar, para fazer construções, sem o ferro para fazer as ferramentas, não tinha como se construir cidades ou se construir navios ou outra coisa assim. Nós podemos dizer o seguinte, que a ciência pode comprovar os fatos que a Bíblia ensina lá no livro de Gênesis. Mas a ciência não pode provar com fatos científicos que houve evolução, como está ensinando Charles Darwin. Porque eles ensinam que o mesmo pai que deu origem aos macacos, aliás, o mesmo pai antigo, que ancestralidade quer dizer assim, pais antigos. Os mesmos pais antigos que geraram o ser humano não foram os mesmos pais que geraram os primatas macacos, chimpanzé, orangotango e outros. A ciência não pode provar isso, mas a ciência pode provar que a única espécie que pode fazer ciência é a espécie
humana que foi criada com uma inteligência semelhante com a inteligência de Deus. Porque eu já vi um internauta falar comigo assim: você não pode desprezar a ciência e falar mal da ciência porque você precisa dela na hora que você está doente, na hora que você vai comprar um computador, você precisou da ciência e das tecnologias da ciência. Eu falei, realmente, eu preciso. Só que você precisa saber que, segundo a evolução, se fosse depender da teoria da evolução, os seres vivos sugeridos por ela, nenhum aprendeu a fazer tecnologia. A única espécie que aprendeu a fazer ciência e tecnologia e medicina foi a espécie que Deus criou semelhante com inteligência a ele, com a inteligência semelhante à inteligência de Deus. Está compreendendo? E não é, como eu já falei, não é a ciência que contradiz a Bíblia. Quem está contradizendo a Bíblia são cientistas que estão usando o nome da ciência para poder enganar as pessoas. Porque se eles vierem sem ser com o nome de alguma coisa que tem fama, que tem credibilidade, eles não conseguem enganar. Então, o que você tem que acreditar não é nas pessoas, mas você precisa pesquisar para saber se aquilo que eles estão falando é verdade ou é mentira. Se a ciência não pode provar o que Charles Darwin ensinou, é porque é errado. Como, por exemplo, na teoria da seleção natural, Charles Darwin ensinou que os animais, para poder se transformar de uma espécie para outra, eles se transformaram porque puderam se adaptar melhor do que outros. Ele ensina que os animais que não se adaptaram a situações, a ambientes diferentes, não se evoluíram, morreram. Só os que puderam se adaptar, ou melhor dizendo, só os que melhor se adaptaram é que conseguiram sobreviver para poder gerar novas espécies. Ele ensina que o fato dos animais se adaptar em situações diferentes forçou o animal a se modificar geneticamente para dar origem a uma nova espécie. Ele sugere que o réptil era peixe, mas para poder se adaptar na terra teve que criar membros para poder andar. Sugere que as nadadeiras dos peixes se transformaram, se evoluíram para pernas, para poder se locomover na terra. E criou novos pulmões para poder se adaptar ao oxigênio do ar. Sendo que a ciência não prova isso, a ciência não pode comprovar isso. Por que não pode comprovar? Porque Charles Darwin, ele criou um mecanismo para dizer que uma espécie só evolui de uma para outra depois de milhões de anos. Por que depois de milhões de anos? Porque depois de milhões de anos, aqueles cientistas que desmascarou a teoria da geração espontânea poderia vir também e desmascarar a teoria da evolução das espécies. Por quê? Porque Louis Pasteur não vai viver milhões de anos observando e experimentando o peixe se evoluir para réptil. Então, a ciência não pode provar as teorias de Charles Darwin, a teoria da evolução. Mas a ciência pode provar que o que está escrito lá em Gênesis, quando fala assim, criou Deus macho e fêmea, a ciência pode testar e provar que realmente os seres vivos se reproduzem através do macho e da fêmea. A ciência pode provar o que está escrito na Bíblia quando ela diz assim: Deus criou o homem do pó da terra, e para o pó da terra o homem voltará. A ciência pode experimentar que a segunda parte dessa verdade, que é o homem vai voltar para o pó, é verdade, pode ser, e é comprovado pela ciência. Como também a ciência pode provar que a idade do homem é só até 120 anos, como Deus prometeu lá para Noé, que antigamente, antes do dilúvio, o homem vivia até 900 anos ou mais. Mas por causa do pecado, Deus resolveu diminuir a quantidade de anos do homem para até 120 anos. Está lá no livro de Gênesis, lá ali mais ou menos no capítulo 6 em diante, aonde que Deus fala com Noé que vai trazer um dilúvio e que ele resolveu mudar, a diminuir os anos de vida do homem para até 120 anos. Por quê? Porque a Bíblia diz, e a ciência pode verificar, pode pesquisar,
pode experimentar e comprovar que é verdade. Já o ensino de Charles Darwin, que fala da teoria da evolução, não pode, a ciência não pode experimentar, não pode observar se realmente o macaco evoluiu para homem. A ciência não pode provar isso. A ciência não pode provar que um ser, pelo fato dele se adaptar em ambientes novos, pelo fato dele se adaptar, ele se transformou. Porque Charles Darwin ensinou o animal que melhor se adaptar ao ambiente, esse sobrevive. E o que não se adaptar morre. Charles Darwin ensinou isso. Mas a ciência hoje não pode provar isso. Porque se você colocar seres vivos lá na Antártica, ele vai se adaptar ao ambiente, mas não vai se modificar a sua espécie. Os seres humanos que vivem lá no ambiente gelado, no país gelado, para eles poderem se adaptar ao ambiente, eles têm que construir lareira, têm que construir roupas quentes, entendeu? Mas Charles Darwin ensina que o urso polar, o fato dele ter se adaptado no gelo, ele teve que criar pelos grandes, pelos graúdos, para aquele pelo poder evitar o frio no urso. Mas segundo o que nós aprendemos, não é ser vivo tem que se adaptar ao ambiente, e sim o ambiente que tem que ser adaptado para as condições humanas. Eu quero mostrar com isso que Charles Darwin errou quando disse que é o ser vivo que tem que se adaptar para poder sobreviver, mas quando na verdade não é. A teoria da seleção natural ensina isso, que o melhor ser vivo, o ser vivo que melhor se adaptou àquele ambiente, sobreviveu e se transformou para uma nova espécie, porque teve que se adaptar. E assim ele ensina que a árvore, para poder se adaptar no alto, teve que criar asas para voar. Ensina que o peixe, para poder andar na terra, teve que se adaptar, evoluir as barbatanas ou as nadadeiras para pernas. Sendo que a ciência não pode provar isso. Então, o que é que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que Jesus falou assim: quando o Filho do Homem vier, porventura achará ele fé na terra? São poucos que ele vai achar com fé, porque a maioria vai ter a sua fé destruída pelos ensinos da teoria da evolução e muitos outros instrumentos aí que o diabo está usando para destruir a fé das pessoas. O seu filho, os seus netos vão aprender lá na universidade que não foi Deus que criou os seres vivos. Vai aprender através do ensino da biologia errada, ensinada por professores errados, que surgiram naturalmente sem alguém pegar para criar. Eles vão ensinar que na explosão que houve do Big Bang, todos os planetas foram formados por causa de uma tal explosão do Big Bang que teve. Mas, segundo a ciência, isso não pode ser provado, porque a própria astronomia hoje já provou que nos planetas que já foram descobertos não existem vidas. Muitos planetas já foram descobertos e devido às pesquisas realizadas em sondas espaciais que a NASA manda para o espaço e a Rússia e outros países aí, já se foi provado que em Marte não existe vida. Então, se eles falam que os seres vivos foram criados espontaneamente e que eles se adaptaram e por isso sobreviveram, por que então que os mesmos seres que se adaptaram na Terra não se adaptaram em Marte, já que é por adaptação? Por que essa mesma energia cósmica que deu origem à vida na Terra não deu origem à vida em Marte e nos outros planetas, só na Terra? Então a ciência, a astrologia e os outros ramos da ciência, nenhum comprova que existe vida em Marte e em outros planetas já descobertos. Se existe só na Terra, é porque o Criador falou só para a Terra: produza a Terra seres viventes e cada um conforme a sua espécie. Está lá no livro de Gênesis, Deus falando: produza a Terra, e não produza Marte, ou produza Saturno, ou produza Plutão ou outro lá. Ele falou a Terra. Ele especificou: produza a Terra. Por isso, só existe vida na Terra, porque alguém foi lá, alguém foi lá, fez a engenharia e colocou a vida na Terra. Estão querendo ir para o planeta Marte para colonizar o planeta Marte. Estão preparando aí uma equipe de cientistas que dizem que a partir do ano 2025 eles irão para o planeta Marte. Já tem gente até pagando as suas passagens adiantadas para viver no planeta Marte só com uma viagem de ida. Só vai e não vai poder voltar. E
eles vão levar tudo para poder criar condições de vida no planeta Marte e vai levar tudo daqui da Terra. Agora, já se sabe que as espécies da Terra, para viver em Marte, tem que ser em estufa. Tem que se criar uma atmosfera da Terra dentro de uma estufa lá em Marte para poder levar os seres vivos, para poder fazer com que eles se adaptem dentro da estufa, porque se for para o lado de fora da estufa, não vai haver condições de eles viver. Então, por que se a equipe de engenheiros não levar a tecnologia, se eles não for lá criar as condições, a vida não pode surgir em Marte, mas aconteceu na Terra? Justamente por isso, porque para a vida ser criada na Terra, teve que ter um engenheiro que é Deus, junto com os anjos, porque Deus não criou a vida só, porque ele fala façamos. Quando diz façamos, é porque está mostrando ali que não foi ele só. Eles façamos o homem conforme a nossa semelhança. Então, havia mais pessoas trabalhando na engenharia da construção dos seres vivos, né? Então, é isso. Eu já falei de três fatores científicos provando que a teoria de Charles Darwin está enganando o povo. Eu falei da lei da hibridação dos seres vivos, que contradiz que o homem e o macaco não tiveram os mesmos pais ancestrais. Falei da lei científica de Proust, que é a lei das proporções continuadas, mostrando que se o macaco evoluiu, se o corpo do macaco evoluiu para ser semelhante ao do homem, a mente criativa teria que evoluir junto, porque o homem não é só corpo, ele é corpo e mente criativa. E o macaco não tem mente criativa, inteligência, nem para construir a sua lavoura de bananas que ele precisa para comer. E falei também que a meia-vida do DNA é de 520 e poucos anos. E que não existe DNA em fóssil com mais de 1000 anos que foi morto. No entanto, estão enganando aí o povo, principalmente antes das festas pagãs, estão enganando o povo para poder criar ateus e incrédulos para consumir aqueles produtos que crente não compra. Em suma, é isso. E falei também que, aliás, vou falar agora o seguinte, que o próprio censo demográfico mundial descomprova ou desaprova a teoria da evolução. Por quê? Porque, segundo os evolucionistas, o homem teria existido na Terra há mais de 40 mil anos atrás. Conforme eles dizem que encontraram fóssil com DNA humano há mais de 40 milhões de anos atrás, estão negando a Bíblia, porque a Bíblia fala que o homem é jovem de 6 mil anos para cá. Então, quando eles dizem que o homem já existia há 40 mil anos atrás, eles estão contradizendo não só a Bíblia, como também o censo demográfico mundial. Porque pelo censo demográfico mundial, há 4 mil anos atrás, não existia nem 1 milhão, nem 1 bilhão de seres humanos na Terra. Mas depois de 6 mil anos, a população mundial já ultrapassa aos 7 bilhões de seres humanos e logo vai se completar 8 bilhões. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que se em 6 mil anos a população mundial já é de mais de 7 bilhões de habitantes, isto significa que se o homem existisse há 200 mil anos na Terra, ou há 40 mil anos, ou há 40 milhões de anos na Terra, não tinha nem comparação para comparar, para fazer nas contas, não tinha nem comparação de quantos bilhões de pessoas a Terra nem iria caber. Imagine 7 bilhões em 6 mil anos. Em 40 milhões de anos, não era bilhões, não era trilhões e bilhões em cima era uma quantia que nós não poderíamos nem contar. No entanto, estão ensinando aí que o homem vivia na Terra de 200, às vezes é 100, às vezes é 40 milhões de anos atrás. Então, digamos assim, as escavações arqueológicas nunca encontrou construções datadas com mais de 5 mil anos para trás. Por quê? Porque a arqueologia poderia entender que se houve gente
antes de 10 mil anos para trás, aquelas pessoas não iam viver 200 mil anos em cavernas. Ou então não eram seres humanos. Porque o ser humano inteligente não ia viver esse tanto de tempo sem aprender a fazer a roda, sem aprender a fazer o ferro, sem aprender a fazer cidades. Porque o ser humano começou a aprender, logo depois de 1000 anos, já começou a aprender a fazer navio, já aprendeu a fazer carro de boi, fazer instrumentos, porque a mente criativa do homem não iria ficar mais do que esse tempo sem aprender a fazer coisas. No entanto, a teoria da evolução, enganando, mentindo, diz que o homem viveu 200 mil anos sem aprender a fazer nada. Então não era humano. Isso é uma ideologia errada que está ensinando para enganar o povo e com isso destruir a fé das pessoas na palavra de Deus. Agora, existe um perigo em tudo isso. Charles Darwin ensinou que o ser vivo que melhor se adaptar é o que sobrevive, e isso ficou na cabeça das pessoas. E durante muito tempo, essa mentalidade de que o que melhor se adaptar é o que sobrevive, ficou na cabeça das pessoas, e só hoje se deram conta de que não é o ser vivo que tem que se adaptar, mas é o ambiente que tem que se adaptar para o ser vivo. A consciência de hoje é que as cidades, os ônibus, os prédios, as condições de acessibilidade é que tem que ser adaptada para o ser vivo. Por isso se constrói as rampas para os cadeirantes, por isso se constrói os elevadores para os cadeirantes nos ônibus, por isso se constrói aquelas calçadas com aqueles degrauzinhos para o cego saber que ali é um caminho para ele, né? Por quê? Porque é um ambiente que tem que ser adaptado para o ser vivo sobreviver, e não o contrário, como ensinou Charles Darwin. Assim, quando Deus criou o peixe, Deus criou o peixe com as nadadeiras e o pulmão adaptado para viver na água. E os animais que foram criados para viver no seco, na terra, Deus criou eles criou o ambiente adaptado para o animal que vai viver na terra. Então criou asas para os pássaros, criou nadadeira para os patos nadarem, né? Criou as unhas do tatu para ele cavacar os buracos, que eles vivem dentro dos buracos, né? E assim por diante. Então não foi o ser vivo que se adaptou no ambiente, mas Deus já criou cada ambiente de acordo com cada espécie de animal que ia viver ali naquele local. Os planetas que não são habitados é uma prova de que não existe essa coisa de adaptação. Adaptar para poder sobreviver. Não existe isso. Porque se fosse assim, poderia pegar aqui milhares de seres vivos, levar para o planeta Marte, e lá o que melhor se adaptar em Marte vai sobreviver para viver em Marte. Mas não é assim. Você poderia pegar milhares de seres vivos, levar para o Saturno, soltar lá, e depois de 100 anos ir lá ver quem foi que se adaptou. Não vai se adaptar, nem vai morrer tudo. Por quê? Porque Charles Darwin errou quando disse que o ser vivo que melhor se adaptou foi o que sobreviveu. Está lá no livro da teoria da evolução dos seres vivos, ele ensinando que através das especiações, da seleção natural e das adaptações dos seres vivos, ele está ensinando que os animais se modificaram e por isso surgiram tantas espécies de animais. Mas e a Bíblia? O que a Bíblia fala? A ciência prova? Porque a Bíblia ensina que quando Noé entrou na arca, Deus deu ordem para ele preservar as espécies de animais. Só que naquela época, de cada espécie de animal, havia diversas raças diferentes. Por exemplo, do gado, existia, da mesma espécie de gado, havia várias raças diferentes. Como nós sabemos, existe o zebu, existe o boi-búfalo, existe o da raça Gi, várias raças diferentes, mas tudo da mesma espécie de bovino. O cavalo, a mesma coisa. Noé pegou de cada espécie
de cavalo, ele pegou 7 casal de raças diferentes. Não foi só um casal de cada raça. Fala assim que de alguns animais ele colocou 7 casais para mostrar que hoje essas raças de animais que existem foi porque ele teria colocado de cada espécie de cães, ele colocou uma raça diferente. Por isso tem o lobo, por isso tem o pedigree, por isso tem o cachorro policial, tem o lobo e o lavrador. São várias espécies, aliás, são uma mesma espécie, mas com várias raças diferentes. Então, as raças podem ser diferenciadas. Você pega um cavalo árabe, cruza ele com outro de outra raça e vai dar um mestiço, que no caso o povo chama de pangaré, que não tem uma raça pura, mas vai dar uma raça mestiça. Então, as raças podem se evoluir. Você pode pegar várias raças diferentes e vai misturando e produz uma raça diferente. Mas a espécie é a mesma. Porque para mostrar que uma espécie é uma espécie diferente da outra, se sabe se cruzar um animal com outra espécie e o que nascer é fértil. Se o que nascer for infértil, é porque não é da mesma espécie. Então, para saber que uma espécie é da mesma, se cruzar ela uma com a outra, vai nascer outro ser vivo que vai gerar outro ser vivo. Se aquele ser que nascer não for fértil e não gerar outros, é porque as espécies que cruzaram foram uma diferente da outra. O engano dos cientistas que querem impor que houve evolução, eles sabem que através da hibridação dos seres vivos, eles podem criar uma espécie diferente. E aí é que eu quero alertar aqui para o seguinte fato, que assim como quando se cruza o cavalo com a jumenta, vai nascer um burro ou uma mula, eles podem fazer uma inseminação animal do ser humano com um chimpanzé e nascer um ser diferente do ser humano e um ser diferente do ser chimpanzé. E depois falar, aí não está vendo que nasceu o elo entre o homem e o macaco? Olha aqui. E mostrar nas revistas, mostrar na televisão aquele ser híbrido entre o homem e o chimpanzé. Porque cientificamente está provado que pode fazer um ser híbrido, cruzar uma espécie de um com a espécie de outro e nascer um ser híbrido infértil. E aí é que mora o perigo, porque eles podem enganar, como já aconteceu no passado. Alguns sites e revistas mostraram que eles criaram um ser híbrido que nem era humano e nem era chimpanzé. Dava-se o nome de urila. Mas sabe-se que a comunidade internacional barrou. E aí eles não puderam mais desenvolver isso porque era imoral. Aquele ser meio homem e meio macaco. Porque se descobriu depois de 20 anos que urila era um ser híbrido e não podia gerar filhos. Porque Deus deu a ordem, cada um conforme a sua espécie. Então, se hoje, através desse processo de inseminação artificial, os enganadores gerar um ser entre homem e macaco para mostrar o elo, o falso elo, durante 20 anos eles vão enganar as populações, porque vai falar, aí tá vendo? O ser macaco e homem existiu no passado. Só que durante esses 20 anos, até que provar que esse urila não vai gerar filhos, aí muita gente já foi enganada, como a serpente enganou Eva, e durante muito tempo Eva não morreu, o diabo ficou gozando, falando, tá vendo? Eu não disse que Deus estava errado, que você não ia morrer, porque Adão só foi morrer depois de 900 anos. Então durante esse tempo todo ele ficou zombando e dizendo, olha aí, Deus mentiu porque Deus falou que ia morrer e não morreu. E aí o povo se contaminou, o povo se depravou, né? Desacreditando em Deus, e por isso foi preciso Deus mandar o dilúvio. Da mesma forma que hoje a ciência está mentindo e dizendo que não foi Deus que criou o homem, e sim que foi evoluído, eles podem criar aí um homem que nem é macaco e nem é gente, por causa da hibridação dos seres vivos, que pode acontecer, e já aconteceu no passado, mas foi barrado, porque era imoral. Então, quando foi descobrir que urila foi um ser que fala que existiu, que nem era homem e nem era macaco, era
era intermediário. Por isso deram o nome de Urila, a mistura de humanos com gorila. Então eu quero advertir que antes da vinda do anticristo, ele vai enganar as pessoas. E para ele criar artificialmente, através da genética e através da inseminação artificial, ele pode muito bem criar aí um monstro que nem é gente e nem é gorila, e enganar o povo e dizer que Deus mentiu quando disse que as raças só poderia gerar se fosse da mesma espécie. Só que depois de 20 anos vai se descobrir que esse Urila não vai gerar seres vivos, porque Deus deu a ordem, é cada um conforme a sua espécie. Mas aí, enquanto não se descobrir que Urila é infértil, aí já enganou muita gente. E o reinado dele só vai ser 7 anos. Por isso eu te pergunto, quando o Filho do Homem vier, quando Jesus vier nas nuvens, com esses instrumentos de enganar o povo, porventura achará ele fé na terra? Porque a verdade é o que está na Bíblia. Mas os enganadores estão usando a própria Bíblia para enganar e estão usando a credibilidade da própria ciência para enganar as pessoas. Então o meu sentido é isso. Aquelas pessoas que eu amo, que eu sei que podem ler a Bíblia e acreditar na Bíblia, você pode ser enganado pelo seu professor de biologia, porque é proibido ensinar na escola que o homem foi criado por Deus. Mas é permitido ensinar que o homem foi criado pela evolução. Entendeu? E aí eu deixo o meu conselho. Creia na palavra de Deus, que é a Bíblia, porque a Bíblia é a verdade e ela não contradiz a ciência. A ciência não contradiz a Bíblia. Mas quem está contradizendo a Bíblia não é a ciência, e sim pessoas que estão usando o nome da ciência, a fama da ciência, a credibilidade da ciência, para dizer que o homem não foi criado, e sim evoluiu. E digo mais, assim como havia 2 opções para a pessoa crer lá no Jardim do Éden, Deus falou que se comesse do fruto, morreria. O diabo disse que não morreria. A mesma coisa hoje. Deus está dizendo na sua palavra que foi ele que criou os seres vivos. O diabo está usando, dizendo que foi a ciência, dizendo que é a ciência que fala que o homem veio do macaco, que o homem foi criado espontaneamente, sem um criador. Aí você vai ficar sem saber em quem acreditar, se é na Bíblia, que fala que foi Deus, ou se é nos enganadores, que está dizendo que é a ciência. Mas a ciência não fala. Assim como a cobra não falou e foi o diabo que falou através da cobra, assim também são os enganadores que estão dizendo que é a ciência que diz que o homem veio do macaco, mas não é a ciência que fala. São eles que estão falando usando a boca da ciência para estão dizendo que é a ciência que fala, mas não é a ciência. Porque a ciência já provou, eu provo aqui através desses fatos, que é impossível se comprovar a teoria da evolução como está ensinado lá pela teoria da evolução. Então, leia a Bíblia, faça pesquisa, pesquise o que é o DNA, pesquise o que é fossilização. Você vai ver que depois de 520 anos o DNA já acabou. E pesquise o que é o censo demográfico mundial. E pesquise o que é hibridação dos seres vivos. E aí você vai ver que é impossível que o mesmo pai ancestral do homem não é o mesmo pai ancestral do macaco. E quando Jesus voltar nas nuvens, porventura, achará ele fé na terra? Cientistas em vários países criam híbridos fantásticos de pessoas e de animais que podem lançar o pânico na sociedade. Apenas nos últimos 10 anos, o progresso no campo da engenharia genética espantou os cientistas e simples observadores. Segunda, um aspecto médico importante, os cientistas procuram formas de curar as doenças até agora incuráveis, com a ajuda de um DNA estranho de outro organismo que resiste a esse mal. Terceira, isso pode ser uma iniciativa comercial vantajosa no futuro, pois é sabido que hoje, no corpo dos animais cultivam órgãos doados muito caros. Hoje, os produtos geneticamente modificados já não surpreendem ninguém, por enquanto. Pessoas e animais modificados apenas se preparam ainda para se tornarem parte do nosso mundo comum.
Porém, tal como no caso de produtos geneticamente modificados, organismos vivos modificados podem constituir uma ameaça considerável. Todas as experiências realizadas em engenharia genética devem ser sujeitas a longos testes, para se compreender como, no fim de contas, irá se comportar o organismo vivo. Segundo a lei, todos os híbridos quimeras devem ser destruídos num prazo de 2 semanas, mas como compreender a forma como os genes mistos influem nas gerações seguintes? Significa que o governo proíbe a realização de estudos mais profundos de hibridação de pessoas e animais, mas isso acontece, muito frequentemente, apenas no papel, e na realidade? Pode-se apenas supor como agem os laboratórios secretos, mas sem dúvida que, se eles criam um ser híbrido, dificilmente o destruíram numa idade tão pequena. Exemplos foram citados na revista Slate: cabras que produzem leite humano, uma estrutura anatômica anal transplantada num rato e doutores que criam um sistema imunitário humano para animais. Mas isso são apenas os projetos que conhecemos, é possível que existam outros, por enquanto desconhecidos. Um híbrido do homem e de um animal é possível. Mas continua a discussão de se são mais as vantagens do que os riscos potenciais.